A vida é construída sobre decisões. Todos os dias, consciente ou inconscientemente, estamos escolhendo caminhos que moldam nosso caráter, nosso futuro e, sobretudo, nossa eternidade. Não são apenas as grandes decisões que transformam histórias, mas também as pequenas escolhas feitas no secreto do coração. Em Deuteronômio 30:19 está escrito: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva a tua descendência. Deus sempre coloca diante de nós alternativas. Ele orienta, instrui, alerta, mas a decisão final é nossa. A fé não elimina a responsabilidade de escolher. Ela ilumina o caminho para que escolhamos corretamente. Decisões constroem destinos. Decisões moldam gerações. Decisões determinam eternidades. Talvez hoje Deus esteja colocando diante de você uma escolha que pode mudar a sua história. Não adie, não terceirize, não viva na indecisão. O céu testemunha a sua família, a obediência, na que você pensou ou planejou. Boa noite, família. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos. O salmo davídico mais conhecido em todo o planeta Terra. Alguém sabe qual é o número dele? Qual? 23. Eita, povo bom de Bíblia. Salmo 23, deixe sua Bíblia aberta. Salmo 23. Tem alguém aqui que não conhece Salmo 23? Não. Esses 6 preciosíssimos versos eu queria compartilhar com você nessa noite. Mas antes de irmos para Salmo e destrincharmos o Salmo, queria que você olhasse para mim. Meus irmãos, nós estamos no final de uma série decisiva, uma série de decisões, onde você foi extremamente abençoado desde a primeira mensagem trazida pelo pastor Jefferson, a segunda mensagem, pastor Caio, na terceira mensagem, pastor Márcio, a quarta mensagem, pastor Natan, e hoje sobrou eu para você. E você está sentado aí nessa cadeira para ouvir essa mensagem. Poderia ser o pastor Djalma, um pastor muito mais bonito, muito mais eloquente, com uma melhor oratória que a minha, pregando melhor que eu. Mas, e eu trouxe hoje à noite uma mensagem, e eu estou aqui porque aquele homem tomou uma decisão de escalar os pastores novos, né? Os 5 pastores auxiliares, para pregarem um em cada domingo. Nós somos uma máquina de tomada de decisões. Você está aqui porque você é resultado de algumas decisões que você tomou, inclusive hoje. Decisões pequenas, decisões supérfluas, decisões que você nem pensa às vezes para tomar, como por exemplo, eu vou acordar e eu calço uma sandália ou eu acordo descalço? Eu tomo logo banho ou eu escovo primeiro os dentes? Decisões e decisões e decisões que nós somos literalmente todos os dias condicionados à tomada de decisões. Somos máquinas de decisões. E estima-se que um ser humano ele toma algumas milhares de decisões pequenininhas por dia, durante um dia. E aí a gente vai afunilando essas decisões, e afunilando elas, nós entendemos que os estudiosos apontam que o ser humano
de aproximadamente 30 anos de idade, ele já tomou cerca de 5.000 decisões relevantes na sua vida. 5.000 decisões relevantes na sua vida. Então, de 30 anos de idade, ele tem mais ou menos essa marca sobre sua vida. Exceto se ele ainda mora com os pais, ainda está naquele processo ainda, né? O varão ainda não saiu de casa, está esperando ainda, né? Aquela coisa acontecer ali, tudo mais. Mas geralmente é assim, né? 30 anos de idade, você já decidiu algumas coisas na sua vida extremamente importantes e relevantes. E aí, se você tem mais ou menos uns 60, para você se balizando, não sei se você está na casa dos 30 aqui, ou está mais ou menos para os 60, tem aí umas 10.000 decisões. Se tu botar aqui um pastor nosso, vai fazer 60, né? Então, imagina quantas decisões um pastor não toma, né? Pois é. E somos essa máquina de tomada de decisões, e sendo isso, nós vamos afunilando, e algumas delas nós vamos lembrando para sempre. Você vai lembrar para sempre de decisões que foram extremamente marcantes na sua vida. E no meu top 10 de decisões mais marcantes da minha vida está, de fato, um dia em março de 2019, 7 anos atrás, quando eu tomei uma decisão. E essa decisão foi entrar na porta do consultório de Dr. Rodrigo, sentar com ele, olhar nos olhos daquele homem e falar para ele: Dr. Rodrigo, eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, me diga, o meu pai tem cura? Existe cura para essa doença do meu pai? Nós já estamos nesse processo nos arrastando há 4 anos e meio. Eu queria que o senhor fosse muito sincero, a gente já se conhece. Eu queria, por gentileza, que o senhor pudesse falar para mim, olhando nos meus olhos. E o senhor não precisa de arrudeios. E ele olhou para mim e disse assim: olha, meu querido, um homem bastante inteligente. Ele começou a desenhar assim e disse: olha, deixa eu te falar uma coisa. Todo processo de câncer é uma mutação que o paciente sofre. Mas para você entender o quadro do seu pai, o seu pai ele é muito novo para esse tipo de câncer que ele desenvolveu. Então nós estamos lidando com um paciente que ele é a mutação da mutação. Então, para a mutação da mutação, infelizmente, nós não temos tratamento ainda. E eu acabei de chegar dos Estados Unidos e eu quero dizer para você que essa doença chegou na hora errada. Se fosse 5 anos mais para frente, o seu pai com certeza sairia dessa. Mas hoje, não. A resposta é: não há cura. E desde 4 anos e meio atrás, o que nós estamos fazendo é tentando trazer alguns cuidados para ele. Mas não existe um combate eficaz. Quem queria a resposta era eu. Tive a resposta. E aí eu disse: doutor, só mais uma pergunta. E ele disse: pois não. Não quero uma exatidão. Conheço, sei do receio que você tem de se tornar refém da sua palavra. Mas na sua experiência, vendo pacientes, mutação da mutação, como é o caso do meu pai, quantos dias meu pai tem de vida? E aí a resposta dele foi: meu filho, seu pai, ele tem entre 30 a 90 dias de vida. Não passa disso? Não. Quando ele disse aquilo, a sensação que eu tive quando eu abri o exame, que eu li que meu pai estava com câncer, foi mais ou menos como... todo mundo fala isso, perder o chão. É uma sensação que realmente é uma sensação de perder o chão. Quem já teve essa sensação sabe o que é isso. Mas quando ele falou essa outra, a sensação foi como se eu tivesse tomado um soco no estômago, porque eu não tinha tempo para me recuperar. Meu pai estava fora da porta. E a sensação que eu tive naquele instante foi: meu Deus do céu, eu tenho 2 opções. E eu preciso tomar uma decisão. Essa decisão agora é: eu volto para casa, conto isso para todo mundo, escondo do meu pai, e eu vou chorar, e eu vou ficar mufino, e eu vou ficar flertando com um quadro depressivo, e tá tudo bem quem faz isso. Só sabe a guerra, quem está passando por ela. Ou eu não vou esconder isso de todo mundo,
E eu vou fazer o que eu queria que meu filho fizesse comigo. Se eu tivesse um cartão agora Black, eu levaria meu pai para onde ele quisesse ir. E eu passaria os próximos dias com ele, desfrutando das melhores viagens, dos melhores restaurantes. E aí eu fui para a segunda opção. Faltava só o cartão Black. Mas pai, fui descobrindo aonde ele mais gostava. Fui descobrindo um restaurante que ele gostava de comer na infância. Fui descobrindo e fomos até a cidade onde ele nasceu. Fui descobrindo aqui onde ele mais gostava. Ele era louco por churrasco. Fui descobrir a picanha que ele gostava. E eu lembro que na maioria dessas vezes, algumas vezes que conseguimos desfrutar desse processo, eu me lembro de ele às vezes estar comendo ali, normal, conversando, e aquela conversa meio que ficar em câmera lenta, assim, ele cortando a picanha, botando na boca, passando a mão naqueles belos grisalhos cabelos que ele tinha. E eu olhar para ele e dizer: meu Deus, o meu pai está escorrendo pelas minhas mãos. E eu me levantar e ir até o banheiro e ter 40 segundos para chorar e me recompor. Porque eu ia fazer muito mal a ele se ele não me visse de uma maneira estável, vamos dizer assim. E naquela luta que vivenciamos ali, do dia dessa minha conversa, no final de março, até dia 1º de maio, passaram 40 e alguns dias, o meu pai partiu. E nesse intervalo, essa decisão, ela acarretou sobre a minha relação com meu pai. Ela trouxe para nós um sentido de uma relação que tinha alguns problemas na minha paternidade com meu pai. Mas dentre a coisa mais brilhante que eu aprendi nesse tempo com meu pai, nesses últimos dias com ele, foi o fato que eu descobri que meu pai me amava mais do que eu imaginava. E é este ponto desta história introdutória que eu quero falar para você hoje à noite. Você veio aqui por causa de algumas decisões que você tomou, sentou neste banco para ouvir a singela e furiosa verdade de que Cristo, como um pai, te ama muito mais do que você imagina. Não subestime a capacidade que Cristo tem de te amar. Vamos para o texto? Salmos 23. Acho que você não precisaria nem ler. Já que está aqui, vamos acompanhar aqui no telão. O verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor. Opa, já está no automático. Vamos lá de novo. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Meus irmãos, eu me arriscaria a dizer que essa mensagem, sem sombra de dúvidas, ela é a mensagem mais simples que eu já trouxe nesse altar, se é que nós podemos dizer assim. Mas a beleza que existe quando o Evangelho de Cristo é exposto, essa beleza, por causa de Cristo, ela é suficiente para você se levantar desse lugar e postar uma foto dizendo: minhas energias foram recarregadas no domingo. Cristo não morreu para recarregar as suas energias no domingo. Você precisa desse ajuntamento muito mais do que alimento. O alimento que é ofertado aqui nesse altar, a palavra que é pregada aqui nesse altar, ela vem como uma embalagem, e essa embalagem faz sentido aí onde você está congregando. Por isso que você não pode ser pastoreado pelo YouTube, varão. Porque você precisa caminhar como ferro, a fio ferro. Essa criatura que está do teu lado aí, ó. Você precisa desenvolver e aprender a viver os milagres que só acontecem por meio do corpo de Cristo. E olhe para quem está do seu lado e diga: tu é o corpo de Cristo. Olhe para o outro e diga assim: sem tu não tem corpo.
E Ele é o cabeça desse corpo. Glória a Deus por isso. O Senhor é o meu pastor. Essa versão ela é muito melhor aplicada do que a versão da cultura. A versão da Bíblia com poeira em cima da estante da casa da minha avó. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquilo é um amuleto que eu me seguro nele, me agarro e digo, vou dizer que Ele é meu pastor, nada me faltará, porque a minha despensa estará cheia, minha luz não será cortada, nem o meu benefício vai ser cortado, para a glória de Deus, por mais que eu trabalhe e tenha o benefício também. E ainda coloca a glória de Deus nesse negócio. É ou não é? Ixi, graças a Deus que ninguém entregou ninguém aqui, mas eu ainda ouvi uns 2 és. Não é esse amuleto. Não é o amuleto que é lido da mesma forma que é lido quando nasce uma criança. O Senhor é o meu pastor. Esse mesmo amuleto que é lido aqui é o mesmo amuleto que é lido quando alguém fecha a tampa de um caixão. Vamos dizer que Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Mas essa versão, especificamente falando, ela começa a pincelar para nós um sentido pleno sobre a verdade absoluta, pétrea. O Senhor é o meu pastor. E aí Davi, como um bom pastor, começa esse texto dizendo isso. E porque Jesus está no lugar como meu pastor, e Davi como um bom pastor que era, se pondo no lugar de uma ovelha, olhando para Cristo, futuro Cristo como um bom pastor, ele disse, Ele é o meu pastor, de nada eu terei falta. Porque Cristo é suficiente, um pastor suficiente chamado Jesus de Nazaré. E aí a provisão vem e Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, amém? Sim, mas a provisão, a proteção, aquilo que Ele pode fazer por nós, no hoje, o atender das nossas orações, a lista de oração que você chegou hoje à noite pedindo, Senhor, por favor, Pai, eu só queria que o Senhor atendesse essas minhas 84 orações, estou te pedindo nada demais. Tudo isso, na figura da ovelhinha, quando ela olha para o seu pastor, isso fica em segundo, talvez até terceiro plano, porque o que eu tenho é suficiente e o seu nome é Jesus, o bom pastor. Você pode aplaudir Ele por isso? Jesus, o bom pastor. E se Ele é, de nada eu terei falta. Essa trilogia desse gênio chamado Davi, ela começa no Salmo 22, Salmo 23 e Salmo 24. Como se esses 3 salmos eles fossem um só, eles correlacionam. Essa trilogia ela é perfeita. O 22 fala sobre a cruz. O 23 fala sobre o cajado do bom pastor. E o 24 fala sobre a supremacia do pastor. O primeiro é o pastor que dá vida pelas ovelhas no 22. O 23 é o pastor que se entrega e ele cuida. Ele cuida das ovelhas. E o terceiro é o pastor do Salmo 24, que é o pastor que se entregou, que cuida, porque ele em breve voltará para buscar suas ovelhinhas. Quem é ovelhinha do Senhor, diga amém. Diga amém. Você é ovelhinha de Jesus, varão. Você é ovelhinha mesmo? A ovelha é um animal medroso. A ovelha é um animal míope. A ovelha, ela é meio abestalhada sobre o fato de o senso de direção. Qualquer coisinha, rapaz, se Davi soubesse, diria que a ovelha tem TDAH. Ela se perde, senso de direção, do nada a bichinha se distrai com qualquer coisa ali, ó, vai para lá, e o pastor indo-se embora. Até que ele vai lá com o seu cajado que tem, vamos
como se fosse a ponta de um guarda-chuva aqui, ó, que é diferente da vara, que a vara não tem isso para atacar. E o cajado tem para pegar a ovelhinha por aqui, ó, e trazer de volta a bichinha. Vem para cá, é aqui. Ela é meio perdida. Qualquer coisinha ela se distrai no caminho. A ovelha, ela tem medo quando a água é corrente. E o seu medo, por causa da sua audição, que é um pouco mais aguçada, por ser míope, ela tem medo do barulho da água e não bebe água. E se a água for parada, ela vai se aproximando da água. Quando ela chega perto da água, ela tem medo da sombra. Isso é um fato. A ovelha, ela é extremamente vulnerável. Sem pastor, talvez já estivesse em extinção. Ela depende piamente do bom pastor. Quem é ovelha aí, diga amém. Mas ela tem uma glória, a sua ovelha. E a sua glória é produzir todo ano, uma vez por ano, uma boa e pesada lã. E essa lã vai servir para muita coisa. Diferente do bode, que não produz lã. Mas a única coisa boa que a ovelha faz, quando ela passa sobre o riacho e aquilo molha, a única glória que a ovelha tem serve para afogá-la. E ela pode morrer por causa da sua lã. Não existe glória alguma na ovelha. A ovelha, ela só consegue chegar lá porque ela tem um pastor e o seu nome não é Djalma. O seu nome não é Ranier. O seu nome não é Jefferson. Não é Natan. Não é Caio e nem Márcio. O seu nome é Jesus de Nazaré, o bom e suficiente pastor. E é por causa de Cristo que eu decidi trazer isso no meu coração, essa mensagem, para que você possa entender que de todas as decisões que foram postas nesse altar, sem sombra de dúvidas, a decisão maior que trouxe você até aqui é porque este bom pastor decidiu te comprar, te amar e te salvar. Ai de você e de mim, se esse pastor não decidisse nos comprar, nos amar, nem nos salvar. Mas ele decidiu. E como você já entendeu que você é uma ovelha cheia de defeitos, extremamente vulnerável, não há glória alguma, não é porque você faz um bé mais afinado do que outro. A glória não está sobre o que a ovelha faz, a glória está sobre a capacidade que o bom pastor tem em guiar o rebanho até o aprisco. E esse é o pastor que Davi põe como um soldado, como um guerreiro. Ele poderia colocar: o Senhor é meu general e eu sou um soldado. Faria até mais sentido para a capacidade técnica que Davi tinha. Mas Davi foi escrever o processo da vida dele e deixar o registro sobre alguém que sabia a rotina, porque Salmo 23 ele é diário. A rotina do pastor é: abre o aprisco, tira as ovelhas, passa pelo deserto, montanhas, vales, oásis. Alimenta, dá de beber e volta ao cair da tarde, passa pelo deserto, abre o aprisco, põe as ovelhas tudo dentro. E só Deus sabe os leões que tiveram que matar durante o dia. Essa é a rotina da ovelha. Salmo 23, ele é rotineiro. Ele é diário. E nada melhor do que um excelente pastor, como Davi era, de conhecimento de causa, para escrever para nós nessa noite e fazer você ter a compreensão que o Senhor é suficiente como pastor na sua vida. Essa verdade lhe basta como a simples e, se é que nós podemos chamar de simples verdade, que a graça dele é suficiente para você.
Ele me faz descansar em pastos verdes. Ele me leva junto às águas do descanso. E essas águas do descanso, eu falei para você que é o momento em que o pastor ele olha e ele traz a ovelha. É mais fácil dar de beber a ela numa água parada do que na água corrente. E quando o pastor percebe que ela não vai abocanhar a água porque ela está com medo, ele põe a ovelha no colo e ele começa a refrigerar a sua alma. Dá de beber a ovelha ali. E a ovelha começa a beber e ele vai fazendo isso uma por uma. É o amor, é o carinho, é o cuidado. É o pastor que decide literalmente se desgastar por sua ovelha querida. Pelo simples fato dela ser ovelha. Pelo simples fato de que uma boa ovelha tem cheiro do seu pastor, um bom pastor tem cheiro da sua ovelha. E ele fala, ela ouve e atende a sua voz. Por isso que o desejo do meu coração é de que maneira simples e ordinária, hoje, o bom pastor possa falar com você. E talvez há 10 anos que você está sentado nessa cadeira, mas você vive em amarras que são amarras de adversários e inimigos do caminho. Mas o pastor está te chamando. E que seja hoje o pastor a te chamar e você obedecer a voz do bom, grandioso e supremo pastor. Porque na cultura do pastoreio, quando a ovelha faz isso que eu te disse e ela começa a se desviar de caminhos, o pastor ele tem uma decisão difícil a tomar. E essa decisão é que ele vai pegar o seu cajado. E quando a ovelha é uma ovelha que repete muito esse desvio da rota, ele pega o seu cajado e de maneira proposital, ele dá na junta e quebra a patinha dela. Patinha não, perninha, né? Quebra a perna da ovelha, para que ele coloque uma tala na ovelha, para que só não possa mais soltar a ovelha, e ele vai ter que ficar agora colocando ela ou aqui atrás, dentro de algo que eles utilizam para levar uma ovelha, porque é melhor uma ovelha com uma perna quebrada do que uma ovelha na boca dos leões da vida. Eu não sei aonde é que você está no caminho e nem no aprisco, mas de uma coisa eu sei: o bom pastor trouxe você aqui hoje para quebrar a sua perna. Diga amém. Mas coisa boa é ter a perna quebrada pelo bom pastor. Ai, Jesus. Antes eu achava que a gente escutava essas frases que o Espírito Santo mandava falar, e se a gente não falasse, ele não iria cobrar de nós. Até que um dia eu tinha a convicção de que ele estava falando que ia quebrar a minha perna. Não figurativo, né? Não literal, aliás. E eu entendi o que ele disse para mim naquele momento. E eu recolhi aquilo e não falei aquilo para a igreja. E depois eu fui cobrado. E a partir desse momento eu comecei a entender aquilo que quase sempre quando prego aqui eu falo para você: que nós somos cobrados por aquilo que pregamos, e vocês por aquilo que ouvem. E que Jesus possa nessa noite alumiar o nosso entendimento e fazer você ter a compreensão de que, independente dos adversários e dos inimigos do caminho, independente dos vales, das sombras da morte que você pode talvez estar passando agora, e talvez a sua história, se você pegasse esse microfone, nós ficássemos de queixo caído com aquilo que está acontecendo com você, o que eu teria para dizer a você nessa noite? Nada diferente do que estou falando. Você tem algo que é suficiente, e o nome dele é Jesus de Nazaré, o bom, o grande e o supremo pastor. Ele é suficiente. E você hoje pegasse uma foto dessa ovelha linda que você é, e fizesse uma comparação, e fosse lá 10 anos atrás, você iria olhar para a foto 10 anos atrás
olhava para ela e ia dizer: Jesus, como eu tenho menos lã, mais magro, engordei depois de 10 anos. Fora isso, que parece que acontece com todo mundo, você iria olhar para essa foto e ia dizer: meu Deus do céu, quem diria que Jesus me tiraria daí? E quem diria que Jesus ia me colocar aqui agora? O pastor lhe ama muito, e você foi muito amado, e você é muito perdoado. Por isso que o bom pastor lhe chama para você muito amar e muito perdoar. Essa foi a maior das decisões. Ele decidiu te comprar, te amar e te salvar. Eu já estou quase chegando no final. Ele vai, na sua linda e bela capacidade, o verso 3 dos 4 que eu quero trazer para você hoje. Depois de refrigerar a sua alma, de fazer beber da água, Ele vai te guiar pelas veredas da sua justiça. Sabe como é que o pastor guia as ovelhas? Na volta do caminho? Só tem uma forma. Como ela é míope e na volta não tem sol, o pastor ele precisa ir batendo o cajado, marcando o caminho. E existe uma forma que eles têm muito simples e de muita intimidade. O pastor ele precisa cantar durante o caminho, porque cantando a ovelha vai seguindo a sua doce voz. E é cantando que o pastor vai guiando ela pelos vales da sombra da morte, e que ela não vai temer mal algum. E é cantando que o pastor traz com sua doce voz para a ovelha, mostra para ela o caminho e as veredas da justiça. Porque o pastor, ele é fiel ao seu nome. E por consequência disso, ele é fiel a você. Você é fruto da fidelidade que Cristo tem ao seu próprio nome. E glória a Deus pelo bom, pelo grande e pelo supremo pastor. E essa foto que eu falei, ela serve para uma coisa, para mim e para você. Lembrar que 10 anos atrás, Deus te sustentava. Parecia mentira, mas você chegou até aqui. Parecia mentira que você iria sobreviver à pandemia, mas você sobreviveu. Parecia mentira, mas talvez vocês aqui enterraram alguns naquele processo. E no mínimo me vem a reflexão: Senhor, por que na pandemia alguns foram precipício abaixo nos vales da sombra da morte e eu fiquei? Fiquei porque o Senhor tinha um propósito e um plano acadêmico na minha vida. Fiquei porque o Senhor tinha um propósito e um plano eterno empresarial para mim. Fiquei porque o Senhor tinha um propósito e um plano. Eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar. E de maneira muito inteligente, eu não estou desmerecendo as outras áreas. Estou apenas te falando que Jesus não decidiu te comprar, te amar e te salvar, e para a cruz do Calvário ser o teu bom pastor, cuidar de você 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás, desde quando você era uma substância informe lá na barriga, no ventre da sua mãe. Ele não fez tudo isso para que minimamente você hoje não pudesse entender que o Jesus que se entregou de maneira plena e completa exige o mínimo de nós, uma entrega sincera e 100%. Que o bom pastor possa lhe atrair nessa noite, com sua doce voz, com o seu doce cajado, e às vezes bravo cajado, mas que o bom pastor te atraia. E que Salmo, depois você leia sobre também.
Mas que Salmo 23, a realidade bíblica dessa poesia mais conhecida no mundo, através desse texto, ela possa alcançar sua vida, ela possa alcançar sua alma, ela possa gerar frutos e você possa não decidir, porque Ele já decidiu te comprar, te amar e te salvar. Mas que você possa reagir a esta mensagem, reagir e dizer: Senhor Jesus, o que o Senhor quer de mim, Pai? Aonde o Senhor quer me levar, Pai? Porque o Senhor me permitiu durante essa semana vivenciar isso e isso, Senhor Jesus. Porque do nada, Deus, eu abri esse teste, veio esse diagnóstico no meu colo e eu estou sem saber o que fazer. A beleza do Evangelho é que nós não temos todas as respostas, porque somos limitados sobre um Deus que é soberano. Para todas as complexidades que a vida te traz como entorno, nessa noite, como resposta, você precisa devolver para as respostas da vida dizendo: eu tenho um bom pastor e de nada eu terei falta. De nada eu terei falta. Que você possa ter a graça de chegar aos céus vivendo essa verdade na sua pele, pois essa verdade não é reservada para alguns. Isso era no Antigo Testamento. Essa verdade, ela é hoje reservada para toda a carne. Todos aqueles que desejarem reagir desta verdade beberão e terão as suas vidas transformadas. Reaja à voz do bom pastor, pois Ele te chama. Feche seus olhos. Só nos resta te dizer muito obrigado, Senhor. Porque nós podemos ouvir a Tua voz. Só nos resta te dizer muito obrigado, Pai. Porque como ovelhas Tuas, nessa noite só nos resta, Senhor, ouvir a Tua voz. E a capacidade que o Senhor tem de falar com cada um de maneira especial, que ela seja revelada não através da minha voz, mas através do Espírito Santo que habita dentro de cada um destes Teus filhos. Senhor, que o verso 6 se cumpra, que possamos sofrer na pele quando a bondade e a misericórdia elas nos perseguirão todos os dias das nossas vidas, para que possamos cumprir a volta ao aprisco e habitaremos no aprisco do bom pastor eternamente. O Senhor está presente em tudo, Pai. Nós queremos levantar o Seu nome. Queremos, ó Senhor, te agradecer por Tua obra em nossas vidas e te dizer: Jesus de Nazaré, nessa noite, que nós possamos reagir à Tua voz. O Senhor sabe sobre o que é. Que nessa noite nós possamos reagir à Tua voz. A voz do bom, a voz do grande e a voz do supremo pastor. Ao Senhor que decidiu nos comprar, nos amar, nos salvar, seja a nossa
sincera adoração, Jesus. Seja a nossa sincera devoção. Bom pastor, o Senhor é, e de nada terei falta. O Senhor é, e de nada terei falta. O Senhor é, e de nada eu terei falta, Jesus.